Change this face. Be happy. Enjoy it. Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, episódio número... eu já perdi o número, Paty. Episódio número 6, sei lá. Se for o número 6, passou a ser. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Paz. Opa, pessoal, tranquilo? E aqui é aquele podcast maneiro que a gente fica batendo papo sobre o que está acontecendo na NBA. E porque a NBA tá que tá. Todo mundo já tá começando a pensar em playoff. Os jogos já estão desde o início, já estão muito animados, né? Mas cada vez mais. O time que tá bom tá se mantendo lá no alto, né? A gente falou no outro episódio que tinham 7 times, né, com mais de 70% de vitórias. Agora já são 8, pai. Mais um time entrou aí, o Washington Wizards entrou naquela nossa lista de times com mais de 70% de vitórias. O time do Nenê tá voando. Pô, esses times estão meio que dando um salto na frente da outra galera, hein? Tem gente ficando pra trás. E são times que normalmente não são assim. Não, eu acho que a gente errou a maioria já. Se você, nosso querido ouvinte aí, ouviu a pré-temporada, ou se não ouviu, pode dar uma olhada lá, são episódios menores, que a gente analisou cada um dos times da NBA antes da temporada começar, e a gente fez nossos palpites lá, chutamos onde a gente achava que cada time ia terminar. E a gente errou muito até agora. Acontece. O Washington Wizards e o Toronto Raptors são os dois líderes da Conferência Leste, que a gente não esperava, e o Golden State Warriors e o Houston estão tomando a ponta ali do Oeste, né? Tá animado, tem bastante mistura, bastante surpresa, então assim que é bom, né? A NBA é ótimo. Bom da NBA é isso. Os times sempre, como podemos fazer, surpreendendo. E times decepcionando também, infelizmente. Mas não dá pra todo mundo surpreender, senão... Não dá pra todo mundo ser feliz, né? Alguém tem que perder. Afinal, são 30 times e 16 vagas só pra playoff. Mas então, falando em playoff, um time que tá pra trás, surpreendendo negativamente, que é o Oklahoma City Thunder. Nós falamos semana passada, o Russell Westbrook já voltou jogando pra cacete. Voando. Voando. Deu mais uma vitória pro Oklahoma. E aí, essa semana, quem voltou? Voltou nosso MVP, o Kevin Durant. Voltou aí, jogou 2 joguinhos. Um ele foi muito bem ofensivamente, o outro ele foi... Logo o primeiro, né? Fez 27 pontos, 3 rebotes, 2 assistências. O time, esse primeiro jogo eles perderam de 6 pontos no nosso querido DeBron, o Anthony Davis, o New Orleans. E o segundo jogo contra o Philadelphia, que, né, ganharam de 12 pontos, ele fez só 10 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Foi mais ou menos. Não arremessou tão bem no jogo de ontem, mas tá aí, né? Ele voltou até mais cedo do que a gente esperava, da mesma forma que a gente falou do Russell Westbrook. Eu acho que o time tá meio desesperado, cara. A gente tá ficando muito pra trás. A gente precisa dar uma corrida aí pra tentar realmente conseguir aquelas últimas vagas pra playoff, né? Porque o Oeste a gente sabe que é complicado. É complicado. E aí tem que chegar dezembro, eles querem chegar já, eu acho que já, assim, entre os 8. Eu acho que não dá tempo não, dezembro, cara. Eu acho que não vai dar tempo não. Eu acho que lá pra fevereiro que eles vão conseguir uma vaguinha, começar a se colocar na briga pra playoff mesmo. Porque eles estão muito atrás, cara. Estão muito atrás agora. Tá complicado. O Durant com essa semana ele fez 18 pontos, 5 rebotes, 2 assistências de média. Não é horrível, mas pra, né, Kevin Durant não é satisfatório dele. É aquilo, né? Ele voltou até um pouco mais cedo do que a gente esperava. 6 semanas. Ele voltou depois de uma fratura no pé. Então, vamos esperar, que eu acho que... Ele já voltou fazendo 27 pontos. Então, eu acho que espera 2 semaninhas aí, ele já tá chegando, se não aos 100%, chegando próximo dos seus 100%, sabe? Então, só precisa disso. Mas ótimo ver Kevin Durant de volta, né? Faz uma falta imensa. Não vai dar um de Derrick Rose, né? O cara é MVP e fica bichado depois. Não, fala isso não, cara. Bate na madeira aí. Vou até te mandar uma imagem depois que eu recebi, pra você botar no site, pessoal, dar uma olhada, uma brincadeirinha que fizeram com o Rose. Bem, e falando de ótimos jogadores que a gente gosta de ver jogar, Kobe Bryant é o primeiro jogador da história da NBA a alcançar 30 mil pontos e 6 mil assistências. Não é pouca coisa não, hein? E ele fez isso, ele chegou a essa marca num jogo onde ele fez um triple-double, né? Então, Kobe Bryant ainda, quando ele não tá arremessando 36 bolas por jogo,
cara ainda joga, hein? 30 bolas no jogo. E ele falta 76 pontos pra ele alcançar o Michael Jordan aí na lista de maiores pontuadores da história da NBA. Vai passar, né? Claro. Eu acho que não tem muita dúvida pontuando do jeito que ele tá pontuando, 76 pontos. Semana que vem a gente já tá falando que ele passou aí do Michael Jordan. Verdade. Pô, 6.000 assistências. E ele nunca foi um cara assim de fazer double-double, de ponta assistência. Ele sempre fez muito mais pontos, né? Claro. Mas sempre distribuiu a bola bem. Acho que mais ou menos o que o Kevin Durant faz, assim. Pô, 76 pontos. Em 2 jogos ele resolve isso rapidinho. Podia ser num jogo contra o Charlotte, né? Ia ser engraçado. É verdade, cara. Imagina. Isso é bom. Bem, e Dario Saric foi escolhido no draft esse ano pelo 76ers. É o primeiro jogador... Mentira. Venceu o prêmio de MVP da Euroliga no mês de novembro. É o jogador mais jovem a conseguir esse feito na Liga Europeia. E, cara, é um bom sinal aí pro 76ers, né? O 76ers que, né, brinca, tá triste. Tá 1 de 18. Mas eles estão... É aquilo, né? Construindo pro futuro. E se tem um cara aí que vai vir pro 76ers daqui a 2 anos, tá jogando bem, pô, é um bom sinal, né? A Euroliga não é um NBA, claro, mas é um campeonato disputadíssimo. Tem muita gente que vem de lá e joga muito bem aqui, né? Verdade. Eu falo aqui como se fosse NBA, né? Aqui eu tô falando NBA, tá? Não tô falando aqui Brasil, é não. Aqui é NBB. Não, tô falando muita gente que sai da Euroliga e vai jogar bem na NBA. Isso mesmo. O Saric, que ele... Pô, nesse time aí do 76, cara. Tem ele e o Embiid, não é? Embiid, que também tá Embiid tá machucado dessa temporada. São 2 caras aí, cara, que pode... O Saric é o quê? É que posição? O Saric, eu acho que ele tá como power forward lá, mas talvez jogue como small Center forward aqui. Ala pivô, né? Porque ele é aquele cara que meio que joga como distribuindo bola também. Então ele é mais ou menos tipo uma posição do LeBron, assim. Isso que eu tava pensando. Forward, sabe? Que, igual o pessoal fala, o Jabari Parker, ele que era o mais preparado pra NBA, não é? Então, ele tem até melhorado agora, que eu tenho visto. Não, eu ia falar isso. Eu ia falar que essa semana eu gostei de ver o Jabari jogando, cara. Jogou bem, cara. Pô, ele tá jogando bem, cara. Pra mim agora ele tá na briga realmente com o Wiggins pra ver que é o melhor. Inclusive eles ganharam um prêmio, né, de calouros do mês da NBA. No leste ganhou o Jabari e no oeste ganhou o Wiggins. E sem dúvida tem sido uns dois melhores, assim. Eu acho que eles já se distanciaram até dos outros, assim. No 76ers tem tanto o KJ McDaniels, que até tá surpreendendo, mas ainda não tá no nível desses outros dois. E o Nerlens Noel tem sido um pouco inconsistente, apesar da defesa dele. Ofensivamente ele não tem ajudado tanto o 76ers. Isso peca principalmente numa premiação dessa, onde eles acabam levando mais em conta o lado ofensivo, né? E o Jabari tem isso, né? O Jabari é ofensivo puro, porque defensivamente ele não é o que o Wiggins é. O Wiggins já mostra bons sinais de ser um jogador completo, né? Exatamente. O Jabari lembra, assim, um pouco de Carmelo Anthony. É um jogador que pro ataque, né? Então, eu acho que ele pode ser um jogador defensivo mediano, sabe, na liga. Ele com certeza não é agora. Agora ele tá bem abaixo da média. Mas eu acho que com o tempo, né? Aquele cara que, pô, pelo menos sabe a tua posição. Não tá, tipo, arrancando sangue do outro, pulando em cima igual um maluco, mas tá ali fazendo uma sombra. Ele não tem uma velocidade lateral muito boa. Então, tipo, muita gente que ele tá marcando passa por ele fácil. Ele tem dificuldade de marcar ala, porque os alas normalmente são mais rápidos do que conseguem passar por ele. Mas ele não tem a força pra marcar um cara no post, um power forward no post. Esse é o problema dele agora. Mas com o tempo eu acho que ele pode virar pelo menos mediano. Imagino que é o Carmelo, assim, sei lá, entendeu? Pode ser também. Bem, você falou do Dario Saric da Euroliga, né? De estrangeiro. E no San Antonio teve o primeiro técnico estrangeiro numa partida da NBA. Não, né? Nesse time aí do San Antonio, é claro que tem que ter, sem ser jogador, tem que ter alguém de fora que é não americano, né? Tem muita gente. Eles, inclusive, também têm a assistência, a única assistente mulher, né? O San Antonio gosta de inovar, né? Então, como você tava falando, o Ettore Messina foi o primeiro técnico a comandar um time da NBA. O primeiro técnico estrangeiro a comandar um time da NBA. O italiano Ettore Messina, que já ganhou 4 vezes a Euroliga como técnico. E ele largou o seu trabalho lá esse ano, né? Ele largou o trabalho dele lá e veio agora trabalhar como assistente do ele meio que treinou o time já uma vez, mas foi na pré-temporada. Na pré-temporada, naquele jogo contra o Suns. Suns. Isso. Ele ganhou agora do Indiana. Sim, mas aí o Greg Popovich, por algum motivo, não pôde
treinar. Tava viajando. E aí o Ettore Messina ficou como técnico do time e foi bem, né? Foi. Ele E já primeiro, trabalhou pô, na NBA, O cara é bom, né? Não tem. né? Ele E o San ele Antonio já já tem um esquema bem montado, todo mundo É. sabe seu lugar ali, sabe Ele mexer. precisa, cara, pode me colocar eu de técnico ali que eu não preciso falar nada, quase. É porque tem tanto assistente técnico bom ali também, né? Que, pô, Resolve fica um tudo. trabalho até fácil, né? Fico despertador. Esse Ettore Messina, ele já trabalhou um ano na NBA. Ele já foi consultor do Lakers na temporada 11-12. Carter Williams. Nerlens Noel running the pick and roll, and nobody picked him up. Philadelphia 76ers, first win of the season. Bem, já que a gente tava falando do 76ers, como você falou, eles agora têm uma vitória e 18 derrotas, ou seja, finalmente saíram do zero, finalmente ganharam no jogo Quase contra bateu, igualou o recorde. Quase igualou o recorde. Então, no jogo contra o Minnesota Timberwolves, o time do Michael Carter Williams finalmente venceu pela primeira vez na liga. O jogo terminou 85 pro 76ers e 77 pro Minnesota, ou seja, foi um joguinho feio, com 20 pontos de Michael Carter Williams, além de 9 rebotes e 9 assistências, quase um triple-double também. E com isso eles evitaram, como você falou, igualar o pior começo, né, da história da NBA. 0-18. Mas se o pior começo foi 0-18, esse time que começou 0-18 depois virou 1-18. E agora o Philadelphia está 1-18, né? Uma vitória e 18 derrotas. E assim, esse time vai estar no papo, né, de todos os recordes negativos durante essa temporada, sem dúvida. Com o principal dele sendo de poder ser o pior time da história da NBA. Terminando com menos de 9 vitórias em 82 jogos. O Charlotte Hornets não, na época não era Hornets. O Charlotte Bobcats teve o pior temporada, com o menor número de vitórias, com 7, mas foi naquela temporada que teve lockout, então tiveram menos jogos. Foi uns 50 e poucos jogos, se eu não me engano. Mas mesmo assim, né, você pensa, 9 vitórias em 82 jogos. Então, aí o segundo menor número de vitórias é de 9 em 82. E assim, 9 é muito pouco, cara. Você acha que esse time do 76ers tem a capacidade de ganhar só 9 jogos ou menos de 9 jogos nessa temporada? É um time de calorada que tem potencial, mas muito que não. Jogador ali, se não fosse no 76ers, não teria lugar na liga, né? Não, tem alguns time jogadores do final do banco ali que não sei se tem espaço na NBA mais. Não. É o time dos calouros, né? Meio que isso. Praticamente. Que ele só tem cara de primeiro, segundo ano de NBA e, sei lá, no máximo os mais velhos tem 3. E um monte de cara que vindo da D-League, não sei o quê. Então... Mas assim, eu acho 9 vitórias muito pouco. Pô, eu acho que pelo menos 10 esse time do Philadelphia deve ganhar, cara. Deve. Eu acho muito difícil bater esse recorde de 9 vitórias só. Por mais que eles tenham tido esse começo terrível, se a cada 18 eu acho que a tendência é dar uma melhorada, pelo menos. Sei lá, 12 vitórias. Sabe? Não fica tão feio. E o Michael Carter Williams também fez um triple-double essa semana, contando aí com o Kobe Bryant. Foram 2 dos 3 que fizeram triple-doubles essa semana. Ele contra o Dallas, né? Eles perderam, claro. Ele fez 18 pontos, 16 assistências, 10 rebotes. Aí, assim, nessa semana, né? Aí ele também perdeu pro San Antonio. Ele fez 24 pontos, 11 rebotes, 7 assistências, quase. No jogo seguinte foi contra o... que eles ganharam. Ele fez 20 pontos, 9 rebotes, 9 assistências, como você falou. E o contra o Oklahoma fez 16 pontos, 14 assistências, 7 rebotes. Ele é aquele cara que tem uma média de quase triple, né? É isso aí. Ele tem uma média, assim, pro time que ele tá, ele faz um milagre imenso. Se ele sair desse time aí, cara... O problema é só que eu ainda tenho um problema com os arremessos que ele faz em quadra. Ele não parece que pensa muito bem dos arremessos que ele tá fazendo, porque ele dá uns arremessos horríveis, prende muito a bola. Você pode ver que ele não tá arremessando bem, de novo. Como foi ano passado. A média dele aqui deve estar menos de 50%. De arremesso? Muito menos. Eu acho que se chegar a 40 é pouquinho, assim. Nesse jogo que ele fez o triple-double, ele teve 30% de arremesso. Então, o mais alto aqui foi um jogo que ele fez 50% cravado. Então, foi o melhor dele no ano. Ele deve ter uma média de 39%, 38%. Então, e teve um jogo que ele fez 11%. Putz. E falando em arremesso ruim, o Rajon Rondo tem jogado bem, mas arremesso ainda é um problema dele, né? Essa semana ele chegou a fazer um jogo com 19 assistências, 12 rebotes, mas só 2 pontos. Quase um triple. Poderia ter sido um triple se ele soubesse arremessar direito, né? 1 de 8 arremessos ele fez no jogo. Só o Rondo mesmo faz um negócio desse. 2
pontos, 12 e 19, sabe? Que Seria bizarro. tipo, se fosse normal, seria tipo 19 pontos, 12 assistências e 2 2 rebotes, sei lá. Seria talvez o padrão do que você espere de um armador na liga, sei lá. Mas realmente, 2 pontos é bizarro. Só o Rondo mesmo. E ele foi flagrado saindo pra comer, tomar um café da manhã aí com o Kobe Bryant, quando o Lakers foi jogar em Boston. E aí já começou aquele tititinho, aquele boatozinho de que, pô, será que ele tá numa conversa com o Lakers? Será que vai ser trocado? Será que... Vem pra cá, será? vem. Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que, tipo, Não. sei lá, ele conhece o Kobe, saíram pra tomar um café da manhã junto um dia que no dia seguinte iam jogar junto, sei lá. Acho besteira isso, mas... Pô, mas ia ser começou legal. o boato, né? Imagina. O Kobe ia adorar, né? Um armador que só passa a bola pra ele arremessar direto. Ele gosta de arremessar mesmo. Bem, e falando em outro armador que a gente gosta... Que faz mais assistência do que ponto. Exatamente. Né? Que é outro Ricky Rubio, nosso querido Ricky Rubio. Nossa, quem já fez de vídeo, ele mesmo. O Flip Saunders, que é o técnico do Minnesota Timberwolves, confirmou que o Ricky Rubio só volta a jogar em janeiro, o que é uma péssima notícia, né? A gente queria ver o Rubio jogando. O Rubio é o jogador preferido aqui dentro do garrafão, pô, nosso mascotezinho. Mascote, isso que eu ia falar. Então, a gente quer ver o Ricky Rubio jogando. E outro que também deve estar voltando é o Pekovic, o pivô, né? Essa semana ou a outra, provavelmente a outra. Uhum. Vai levar um tempinho maior pra voltar mesmo, mas, né, quem sabe. Tá voltando aquelas atividades, né? Voltando a treinar e tal. Joga talvez 5 minutos. Talvez leve 2 ou 3 semanas aí pra voltar a jogar com regularidade, né? Eu acho engraçado o basquete, os caras se recuperando bem mais rápido. Tem que recuperar, né? Tem jogo pra caceta, não pode ficar muito tempo parado. Porque se eu for pensar, tipo, futebol, o cara vira o pé e fica 3 meses fora. No basquete, o cara volta rapidinho. E o nosso último monstro da semana, o que você tem pra falar dele? Não foi o Monta Ellis? Não, cara, foi o Stephen Curry. Foi o Stephen Curry. Stephen Curry foi o monstro da semana. Você tá viajando, cara. E eu li Monta Ellis, eu tô viajando. Puta, tá viajando mesmo, cara. E na hora que eu falei. Mas já que você quer que eu fale do Monta Ellis tem sido um dos melhores jogadores da liga nessa temporada. E essa semana ele jogou extremamente bem. Não é o suficiente para entrar no monstro da semana, mas tem jogado muito bem. Nos últimos 5 jogos ele fez 28 pontos, 2 rebotes e 4 assistências, com 2.2 roubos de bola, e arremessando 48%. Ou seja, muito bem. Não, essa semana ele teve um jogo de 300 mil overtimes, né? Tempo extra. Contra o Bulls. Cara, que jogo, hein? Então, nesse jogo, ele que ainda no tempo regular, ele que acertou 3 arremessos de lance livre seguidos para levar o jogo para tempo extra, quando estupidamente o Kirk Hinrich fez uma falta no finalzinho do jogo. Foi. Eles estavam ganhando de 3 pontos, faltando, sei lá, 2 segundos para acabar o jogo. O Monta Ellis meio que arremessou uma bola de tipo, Deus me salva, e o Kirk Hinrich fez uma falta nele. Estúpida falta. Não, esse jogo, não sei se foi o próprio Monta Ellis, não sei se foi ele ou o Derrick Rose que fez uma bola de 3 tabelada, todo Derrick torto. Rose. Cacete. Ele fez uma bola tipo com floater, né? Tipo aquela deixadinha de 3 pontos, bizarro. O jogo foi bom pra caramba. Aí foi o primeiro tempo extra, esses 3 lances livres na falta do Kirk Hinrich. O Monta Ellis fez, levou pro tempo extra. Aí no segundo tempo extra, o Dallas estava ganhando de 3 pontos. Foi lá o Derrick Rose, fez essa bola de 3 espírita. Eu vou colocar o vídeo dessa. Todo esse jogo eu coloco lá os melhores momentos aí dentro do garrafão. E depois, no último tempo extra, finalmente o Dallas saiu vitorioso. E também o Monta Ellis também matou a bola do jogo contra o Milwaukee Bucks na casa do Milwaukee, faltando 2 milésimos. Não, nada. O jogo acabou com um arremesso dele. Ele arremessou, o jogo acabou. Ele fez uma bola de 2 que deu a vitória pro Dallas contra o Milwaukee. Então, Monta Ellis jogando excepcionalmente bem. Foi. Dallas tem ido muito bem, né? Essa semana ele fez 18 pontos no jogo, 38 no outro, 23 e 33. Então, e falando Dallas, eu também queria dizer o quão absurdo é que nesse time 2, os jogadores estão arremessando mais do que 70%. Inclusive, são os únicos 2 jogadores da liga que estão arremessando mais de 70%, que é o Tyson Chandler e o reserva dele, o Brandon Wright. Que é absurdo, cara. 70% pro Tyson Chandler, 74% pro Brandon Wright. Teve jogo aí que ele
fez 20 e tantos pontos, 17 rebotes, sei Tá lá. pegando fez muito ponto. rebote. Tá Ele pegando tá muito jogando. É rebote. porque o Novic também ele faz a parede e deixa, né? É. Ele não é de pegar muito rebote. Sim. O cara O- já não tem mais o atleticismo que ele tinha no passado, né? Fala. O cara tá ficando velho. O que ele faz bem agora é Não o jogo sofre. ofensivo, né? Então ele faz o mínimo que tem que fazer na defesa e essas bolas onde tem que alguém brigar pelo rebote, normalmente é o Tyson Chandler ou o Brandon Wright que estão lá, né? É isso mesmo. O Brandon Rodgers tem feito 19 minutos por jogo, com 9 pontos, 4 rebotes e um toco, quase 2. Ele é muito eficiente vindo do banco, que tem um pé melhor que muito jogador. Ele tá com Pô, 26, quase 27, 26,8, pra ser Cara, mais isso é perde MVP, tá ligado? Pô, Já Maior. deve ter tido MVP que ganhou o prêmio com um pé desse. É bizarro. Foi. O cara é super eficiente mesmo. Let's see what Monte can do against Mayo. He's got to go. It's in 4 seconds. Here's his move. He spins an off-balance shot. Wins the game! Monte does it in Milwaukee again! Bem, passando para a última parte do nosso primeiro bloco, então, naquela nossa sessão de a gente fala pouco desse time de hoje. hoje temos o Detroit Pistons. Exatamente. Time que a gente praticamente não falou aqui, né? Então, pros fãs do Detroit e até para aqueles interessados em saber como esse time tem ido. Time, do Chauncey Billups, lembra? Eles tiveram no início, também. Eles tiveram o início dos anos 2000, né? Foi uma época muito vitoriosa pro Detroit. O Eles último não ano- só ganharam o campeonato, acho que em 2004, né? 4, 5, acho. 5. É, Eles tem ganharam com o Chauncey Billups jogando muito, Tayshaun Prince jogando muito, Hamilton. Pô, eles tinham um time bom, cara. E, de repente, depois dessa fase, o time Caiu. tá caindo. Soube Aí renovar. veio o Greg Monroe, que aí começou a meio que dar umas esperanças do time voltar a ser alguma coisa. Foi. Aí entrou o Josh Smith e o Andre Drummond e eles continuam a porcaria. E eles começaram muito mal essa temporada também, né? Não deu o sinal que vai melhorar, não deu sinal de vida, assim, que vamos né, dar uma volta na coisa. Depois de 19 jogos, com 16 derrotas e 3 vitórias. É outros aí que quer bater recorde também, né? É o segundo pior time da liga. Então. Pior só o Philadelphia. Só meio que, assim, ganha do Philadelphia, né? E como a gente falou na pré-temporada, né? Esse era um time que precisava de mudanças. E mudanças não têm acontecido. Não. A gente falou do Josh Smith, que é um dos jogadores com um potencial para somar bastante nesse time, mas que não tem feito. Ele não fazia e não tem feito. Não. Então, ele tá arremessando menos bolas de 3, que foi a nossa maior crítica pra ele. Mas ele arremessou 26 bolas esse ano e fez só 6. Então, por que ele tá arremessando ainda? Não sei. Tem que parar com isso. E não é... Faz 1 de 4, praticamente. E não é só isso. Não é só a bola de 3, cara. Qualquer arremesso longo de 2, que quase sempre são até piores até do que um arremesso de 3, ele tem que parar. Ele tem arremessado incríveis 37% em 15 arremessos por jogo. Isso tem que parar, cara. Isso é um problema pro jogo ofensivo da equipe. E atrás dele, os outros jogadores também não estão indo tão bem. Não. Os outros que você comentou aí, né? O Brandon James, que é o armador principal. Pra mim, era pra ser o melhor do time. O Kentavious Caldwell Pope com 12 e... Praticamente os 12, né? Os 12 praticamente... 12,5 pro Brandon James e 12,2 arremessos por jogo pra cada um. Então, se o Josh Smith arremessa 15, os dois estão arremessando 12 e os dois têm arremessado mal, com 39 e 37%. Ou seja, porcentagem horrível. Os seus 3 principais jogadores somam uma porcentagem de o quê? 37,5%, 38%? Por aí? Como é que time é esse que não faz 40% dos seus arremessos em quadra, sabe? E por isso tudo, né, colabora para esse ser o segundo pior time da liga em ofensivamente. Exatamente, ofensivamente. Em números ofensivos, em questão de pontuação, né? Os caras não fazem ponto. O principal do time. Sem fazer ponto é difícil ganhar. Assim não tem como, né? Tem que trabalhar a galera aí. No Pistons, o Stan Van Gundy, que foi contratado para técnico e para ser o manager, né, do Pistons, para resolver esse problema, não conseguiu ainda mostrar o trabalho dele em si, assim, não conseguiu ter um impacto positivo ainda para esse time. Com ele, a equipe fez muitas pessoas acreditarem que poderia, inclusive, chegar no playoff, que o Van Gundy tem até nome, né, assim, a família dele tem outras pessoas que já
técnico, jogador e tal. Ele já tem uma carreira até conhecida. Sim, até com aquele time do Orlando. A gente já falou dele também no episódio da pré-temporada. E chegou à final com o Orlando. E ele é um dos técnicos ativos na NBA agora com maior porcentagem de vitórias na carreira. Então, ele não é um técnico qualquer, mas não tem conseguido ajeitar esse time, né? Esse time aí tá difícil. E assim, eles até podem conseguir ainda uma vaga nas playoffs, não tá completamente fora de questão isso, porque o leste é muito fraco. Que a gente fala, por exemplo, do Oklahoma já tá ficando difícil pra eles. Mas tem até um recorde, um número de vitórias parecido. Eu acho que o Oklahoma tem 6, né? E eles têm 3. Só que no leste, o leste é muito mais fraco. O oeste não é. Aí mas complica, do jeito que tá, eles não estão mostrando sinais de que, sei lá, vai vir uma sequência de vitórias aí e a gente vai conseguir sair desse buraco onde a gente tá e alcançar ali a 8ª, 7ª vaga nas playoffs. Não tem dado sinais disso mesmo. Não. O Van Gundy ainda não conseguiu colocar pra jogar 2 de seus 3 grandes em quadro, que é o Drummond, né? André Drummond, o Josh Smith e o Greg Monroe. Eles não podem estar jogando os 3 ao mesmo tempo. Tem que estar jogando 2, sabe? No Só máximo. 2. Porque, cara, um ali é um pivô mesmo, que é o Andre Drummond. Sim. O Greg Monroe pode até jogar de pivô. E aí você tem o Josh Smith, que é um ala pivô. Isso. Então você tem 2 ala pivô e um pivô. E tu quer colocar os 3 pra jogar ao mesmo tempo? Não pode. A gente falou isso antes, cara. Isso não funciona. E, no entanto, o Van Gundy tem colocado os 3 pra jogar ao mesmo tempo. Porque ele ainda não achou ali qual é realmente o esquema, né? Qual o time que ele quer em quadra. E tenta colocar os 3 pra jogar junto. E não dá certo. Não, porque o caso é o Pope e o Janis tem as outras 2 vagas, né? Então, e eles não têm arremessado bem. Ou seja, você coloca 3 caras que não arremessam bem juntos, que é o Giannis, o Caldwell Pope e o Josh Smith, e aí você coloca 2 caras que não sabem arremessar sem ser debaixo da tabela, que é o Greg Monroe e o Andre Drummond. Isso. Cadê o espaçamento? Não tem espaçamento nenhum. Tá todo mundo querendo arremessar ali. Tá todo mundo querendo arremessar ali embaixo do garrafão e não consegue. Não dá. Não pode jogar. Não dá. Esses 5 juntos não pode. Inclusive, é o time que mais tem jogado junto. Ou seja, não é preciso dizer que essa equipe, né, esses 5 juntos em quadras, tem um saldo negativo e que não distribuem bem a bola e perdem mais bola do que os adversários. Então, é complicado. É o time que mais... É um dos times, né? Que mais precisa de mudança no elenco. O contrato até do Monroe que acaba ano que vem e tem um salário, assim, mediano, vamos botar, 5,5 milhões. É até baixo, né, pra um cara dele. É bom pra uma troca. Dele, né? Ele vai embora, cara. Com certeza ele vai embora. Se o Detroit não trocar ele, vai perder ele de graça. Então, se playoff ainda é um sonho pra essa equipe, tem que trocar o Monroe. Troca o Monroe e, pelo amor de Deus, consegue um ala. Um ala que arremessa a bola de 3. Que corra, e que corra. Por aí, pega o Josh Smith e bota ele pra jogar como ala pivô. Sim. Deixa o Andre Drummond jogando do lado dele e bota um cara que vai espaçar a defesa pra você ter espaço pra entrar, fazer infiltração de garrafão e tal. É complicado. É triste. Eu não gosto de ver o Detroit jogando, porque é um time de raiva, cara. É um time, assim, dos grandes, né? Dos times conhecidos. Que vive de história, né? Porque assim, atualmente ultimamente, tem 10 anos aí que o time, né? Ganhou o campeonato. Então, numa sequência aí de 5, 6 anos terríveis. Só lá embaixo. E uma outra coisa assim que me dá raiva é ver o Josh Smith e o Jennings jogando ao mesmo tempo. O Caldwell Pope também. Porque os 3, cara, eles parecem ser muito burros em quadra. Eles nunca parecem saber qual é a coisa certa a se fazer, sabe? Eles ficam meio perdidos. Tipo, caraca, não, tem que arremessar agora. Pô, tinha um cara livre ali do lado. E ele meio que no desespero, sei lá, ele quer arremessar de qualquer maneira. É peladeiro, né? Parece time de pelada. Cada um faz um troço e é isso aí. E também é um dos times que menos tem distribuído bolas em quadra. E óbvio que esses 3 jogando dessa maneira muito individual é grande parte do motivo pra isso, né? E óbvio, o Andre Drummond, ele não passa bola. Ele não é... Você não pode esperar que ele seja tipo um Marc Gasol, aquele cara que pega a bola no post e sabe distribuir. Tem visão, né? Se fosse dos 5 aí, se pegasse cada um fosse pra um time, acho que ia dar certo. Acho que eles jogariam bem. Using that screen, spin move to Jonas, and he finishes! Oh, how sweet it is!
Chegando então no momento mais esperado do podcast dentro do Garrafão, o momento onde a gente elege o melhor jogador da semana, o jogador que tem impressionado, o nosso monstro da semana. Monstro, isso aí. E foi o Kyle Lowry, né, do Toronto. Toronto que, né, tá voando. Não sei nem o que falar, o time tá demais. Perderam pro Cleveland ontem, né, mas tirando isso, os caras têm... Cleveland, né, tá começando a acertar o time, então vai começar a ficar difícil aí pra galera, mas mesmo assim. Perdeu também pro Lakers, mas também foi no jogo que o Kobe, né? Foi o jogo do triple-double, né? E foi no jogo, o recorde do Kobe de ponto, que foi 81, foi no próprio Toronto. É verdade, isso é. Inclusive, os dois jogos que eles perderam contra o Lakers e contra o Cleveland. O jogo contra o Lakers foi o jogo onde eles homenagearam o Jalen Rose, que, inclusive, já que você falou aí desse recorde de pontuação dele, o Jalen Rose estava nesse jogo jogando pelo Toronto, quando eles perderam pro Lakers e o Kobe tava lá de volta. E o Kobe tá lá de volta e ganhou, então estragando a festa aí de retorno do Jalen Rose. E ontem, no jogo contra o Cleveland, quem foi homenageado foi o T-Mac, Tracy McGrady, também um dos grandes jogadores que a gente viu jogar nos últimos 15, 10 anos. E também, na homenagem a ele, foi lá LeBron estragar melhor a o time festa fazer dele. Homenagem, não, senão vai começar a dar problema. Melhor parar com as homenagens. Daqui a pouco eles vão querer fazer uma homenagem pro Chris Bosh, aí o time vai lá e perde. Vai ficar ruim. Vai ter uma homenagem pro Bargnani também, eles vão perder pro Knicks. Aí não dá. Essa semana ele chegou a fazer num jogo contra o Utah que eles ganharam 39 pontos. Mas aí antes contra o Lakers ele fez 29 pontos, 9 assistências, 6 rebotes, foi muito bem, e 3 roubos de bola. No jogo seguinte fez 27 pontos, 13 assistências, foi assim, bem assim, eficiente. Ofensivamente, né, extremamente. Tanto que nesse jogo não pegou nem rebote. Aí contra o Cleveland ele fez 22 pontos, 9 assistências, 4 rebotezinhos, mas... Então, isso dá uma média aí de 29 pontos por jogo, além de 4 rebotes e praticamente 9 assistências, 8.8. Quase 2 roubos. E quase 2 roubos de bola, ou seja, Kyle Lowry tem jogado muito, e inclusive logo depois, na semana passada, a gente falou, o DeMar DeRozan tinha se machucado, saiu, e ficou aquela dúvida, né? Como é que vai ser o Toronto sem o DeMar DeRozan? Vai melhorar, vai piorar? Qual é o impacto que ele teria no time, a saída dele teria no time. E o impacto foi que o Kyle Lowry, meu irmão, agora sou eu aqui, puxou a responsabilidade e falou, eu levo esse time pra frente. E tem feito isso mesmo. Então, o Kyle Lowry, merecidamente, nosso monstro da semana. Mas queria citar aqui outros jogadores que ficaram no quase, começando do finalzinho, lá, Marcus Aldridge chegou muito perto de ser considerado nosso monstro da semana, jogou muito bem essa semana. Kyrie Irving tem levado pra frente o Cleveland nesses últimos jogos. Teve um jogo que ele ganhou com uma bolinha, com a bandejinha, que ele jogou a bola lá no alto, tá de latinha e fez. Inclusive fez 37 pontos no jogo contra o Knicks. Cara jogando muito bem. Teve também o Goran Dragic, que só não foi porque num jogo, infelizmente, ele fez 7 mas isso foi semana passada. Não, pera aí. Isso foi semana passada. 28. Deixa eu falar primeiro do Anthony Davis aqui. Anthony Davis foi sem dúvida o melhor individualmente jogador. Mas como a gente falou antes, o número de vitórias pro seu time conta. E esse tem sido o problema do Pelicans agora. O Pelicans com o Anthony Davis em quadra é tipo o melhor time da liga, tá ligado? É o time top. Pelo menos top 5 da liga. Sem ele, eles são tipo 76ers. O time depende muito dele, né? Depende muito dele. Então... ele faz quase 30 pontos e 17 rebotes, sei lá. Essa semana ele fez 28 pontos, além de 12,7, 13 rebotes por jogo, 2 assistências e 2 tocos, além de 3 roubos de bola. Números espetaculares, arremessando 63%. Números espetaculares do Anthony Davis, mas perdendo. E esse foi o grande problema. Senão ele teria sido o nosso monstro da semana. De novo, né? De novo, teria sido o primeiro a repetir. E aí quem ficou nessa briga pra realmente definir quem era, que poderia ter sido qualquer um dos 3, foi o Kyle Lowry, nosso vencedor, James Harden e o Goran Dragic. O Goran Dragic liderou seu time a 2 vitórias e uma derrota. Derrota só de 3 pontos também, por Orlando. Mas ele tem jogado muito bem, com 28 pontos por jogo, 7 assistências e 5 rebotes. Tem jogado muito bem. E o James Harden liderou seu time para 3 vitórias, com 34 pontos num jogo, 38 no outro. Ou seja, uma média de 31 pontos por jogo. 5 rebotes e 6 assistências. Além de 2,3 roubos de bola. Ou seja, excelente também. Qualquer um desses 3 podia ter levado. Por que a gente decidiu pelo Kyle Lowry? Porque o James Harden e o Goran Dragic jogaram 3 jogos essa semana, enquanto o Kyle Lowry jogou 4.
E se você for considerar os 4 últimos jogos do Harden e os 4 últimos jogos do Goran Dragic, o Kyle Lowry leva. Então, por isso o Kyle Lowry é o nosso monstro da semana. Mas uma menção honrosa aí pra todos esses caras que jogaram muito bem, que em outras semanas poderiam ter levado, né? Sim, sim. E o Anthony Davis, cara, só precisa ganhar mesmo. O time tem que ganhar, senão também não conta, né? Por que você escreveu o time aí embaixo? Ah, tá. Eu escrevi time na pauta, só pra eu lembrar de falar que no meu coração, o monstro da semana foi o Tim Duncan, que, como a gente falou que 2 jogadores fizeram triple-double, Kobe Bryant e o Michael Carter Williams, o terceiro jogador a fazer triple-double essa semana foi Tim Duncan, fez o triple-double ontem. Sério? Na vitória contra o Memphis Grizzlies. Fez 14 pontos ontem, 10 rebotes e 10 assistências, arremessando 50%. E o San Antonio tá aquilo, hein? Tamo subindo. Tá quase lá. O primeiro lugar tá chegando, entendeu? A questão de tempo eles, né? Pô, o San Antonio tô animado com o time. O Kawhi Leonard tem jogado muito bem. Tem jogado bem. Ele ainda não tá 100%, ele teve uma infecção no olho, né? Por isso que ele não jogou no início da temporada. E ele mesmo já falou numa entrevista falando que ainda não tá enxergando tão bem. Mesmo assim, tá jogando pra caceta. Imagina quando ele estiver enxergando, né? Porque... com um olho o cara já faz o que faz, né? E nos últimos 14 jogos do San Antonio, eles ganharam 12. Então, já voltou. Tá indo com tudo pra cima. Bem, e por último, Paty, como é que foi a semana dos nossos queridos brasileiros na melhor liga de basquete do mundo? Assim, só 3 jogaram, né? Os nossos 3 mais antigos, foi o Leandrinho, o Nenê e o Varejão. O Leandrinho fez 3 jogos com 5,3 pontos, 1 rebote, 0,3 assistências e quase um roubo de bola. O Nenê, que volta de contusão, jogou só 18 minutos, mas até que foi bem. 8 pontos, 8 rebotes, 2 roubos e 1 toco. O Varejão, que essa semana deu uma caída, que fez só 8 pontos, mas pra ele a média tá bom. 8 pontos. Mas pro que foi semana passada, né? Ele deu uma caída, realmente. Ele fez 8 pontos, 5 rebotes, 1 assistência e 2 roubos em 3 jogos. E os demais, o Splitter ainda tá machucado, não jogou. O Fabianani também ainda tá machucado. E o Caboclo Bebê, assim... Teve só aquele joguinho que eles jogaram, o Caboclo foi até muito bem. Ele mesmo falou que poderia ter ido melhor. Mas, né, com o tempo eles vão entrando aí. Mas o Toronto, como a gente tá vendo, que eles estão em primeiro ainda na conferência, eles estão querendo se distanciar mesmo dos outros times para tentar conseguir a vantagem na liga, jogar em casa nas playoffs. Para eles isso é importante, até porque a quadra em Toronto, o pessoal do Toronto, o pessoal canadense lá realmente lota o estágio e faz uma pressão enorme sobre os outros times. Isso faz uma diferença nas playoffs e, obviamente, o Toronto não quer perder essa oportunidade, já que tá conseguindo uma sequência boa de vitórias. Pô, tá com 15 vitórias, cara. Só o Golden State tem mais vitórias do que o Toronto na liga até agora. É assim que eles querem se manter. Por isso, não vão arriscar com os caras mais novos. Talvez no final da temporada, a gente comece a ver um pouco mais do Caboclo. Já classificou, já tá classificado, praticamente primeiro. Aí joga mais um cadinho, entra aqui, entra ali. E quando tiver alguns jogos, tipo, quando eles forem jogar um Detroit da vida e estiver ganhando de muito, bota contra o 76ers também. Ou como foi contra o Minnesota, né? Então aí dá só pro cara, né, sentir um gostinho também, porque, o cara tem que ganhar experiência também, né? Não tem jeito. Você ficar no banco, você não ganha experiência, assim. Mas os dois estão muito novos ainda, vão ter espaço com o tempo. 19, 20 anos. Então, daqui a pouco a gente vai ver ele na seleção, ele, o bebê, então... Provavelmente. Eles só não foram convocados esse ano porque estavam naquele processo de, vou entrar pra NBA, sabe? Draft, jogaram Summer League e tal, então... Fechando o episódio hoje, né? Esses foram nossos brasileiros, monstrões, né, com seu Tim Duncan. Eu acho que foi um episódio longo, eu acho que eu vou ter que cortar bastante coisa. Vamos ver o que vai entrar, o que vai sair. Ou então vai ser um episódio realmente maior, vamos ver. 1h20 gravação agora. É muita edição pela frente. Vamos que vamos. Essa semana a gente não teve e-mail, mas quem quiser entrar em contato com a gente, por favor, comente lá no site, comente no Facebook, comente no YouTube, ou por onde você estiver ouvindo, avalie a gente no iTunes, se você curtiu, favorite o vídeo, faça todas essas coisas bonitinhas pra gente ficar feliz. Todo mundo conhece as mídias sociais, todo mundo que tá escutando, você sabe aonde falar. E lembrando que você pode seguir a gente pelo nosso site, dentro-do-garrafão.com.br, pelo Facebook, ou pelo Twitter, ou pelo YouTube, ou também pelo iTunes, né? E a gente espera que agora, em janeiro, comece a entrar um conteúdo a mais no site. Vamos ver como é que vai ser. Semana que vem a gente volta com mais um episódio e
Só isso, né, pai? Fechamos por hoje. Valeu. Fechou, então. Valeu. Até semana que vem. This thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, my jeans are shot at heat rock, huh? Mama raised me well, but see pops at 3 o'clock. He locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete Rock and put it on repeat while I walk for 3 blocks. Same 3 blocks I beat for 10 years, attempting to shift my speed to 5th gear. My career is close, it's what I fear the most. Will I hear my own folks when they clear the smoke? I feel fearless, but feel the pulse of hip-hop. My nature is treacherous, toxic, Vin Rock, huh? I've been plotting and scheming, watch. I got a mean crossover with arena shot. Live this way, morning, night, and day. Maybe 'Cause I'm a